Fala de todo o meu Brasil, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Concurseiro da NASA. Hoje nós vamos fazer uma análise muito interessante, falando sobre análise sintática e morfológica. Esse conteúdo é um assunto básico para qualquer um que quer passar em concursos públicos, seja de ordem municipal, estadual ou federal. A análise sintática e morfológica, ela é exigida em vários editais de concurso. E esses dois conteúdos são conteúdos fundamentais para que você possa avançar no estudo do português. Todavia, para que você compreenda, de fato, a análise sintática e morfológica, é importante que você compreenda as principais classes de palavras, as 10 classes de palavras, porque são estas classes de palavras que irão nortear todo o nosso estudo do português. A base do português, o principal alicerce do português se encontram nas classes de palavras. Então é fundamental enumerarmos essas classes, estudarmos a fundo cada classe gramatical dessa. Mas você pode dizer, professor, mas isso eu já sei, isso é muito fácil, muito óbvio. Mas eu posso assegurar a você que, mesmo nós já tendo estudado, ouvido falar sobre essas classes de palavras, sempre há pegadinhas em cada uma delas. Então, na aula de hoje, nós vamos vislumbrar rapidamente o conceito dessas classes de palavras, que são as classes mais importantes, que são mais utilizadas, que nós utilizamos no dia a dia, através da nossa fala, linguagem, comunicação e quando nos expressamos por meio de cartas, livros, mensagens. A todo momento estamos fazendo uso dessas classes de palavras. A primeira classe de palavra que gostaria de elencar aqui para vocês são os substantivos. Os substantivos é uma classe de palavras muito presente nas construções frasais. O substantivo é a palavra que nomeia os seres, as coisas e os objetos. Todas as coisas que possuem um nome, logo essas coisas possuem um substantivo. O substantivo atribui o nome às coisas. Adjetivo é uma classe de palavra que atribui uma característica ao determinado objeto ou sujeito. Verbos é uma classe de palavra que atribui uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza que pode estar acontecendo. Os verbos podem ser de caráter pessoal ou de caráter impessoal. Os verbos de caráter pessoal concordam com o sujeito em número e grau. Olha só, vamos dar um exemplo aqui sobre verbos. Por exemplo, choveu muito esta tarde. Choveu é um verbo. E esse verbo, ele é de caráter impessoal, porque esse verbo está indicando um fenômeno da natureza, que é a chuva. Diferentemente, por exemplo, do verbo cantou. Vamos dar um exemplo? Ele cantou. Quem é que cantou? Ele. Perceba que o verbo cantou é um verbo pessoal, se refere a algum sujeito, alguém praticou essa ação. Então os verbos indicam o estado, ação ou fenômeno da natureza. Existem também as classes chamadas artigos. Os artigos podem ser definidos e indefinidos. Temos as preposições. As preposições elas fazem conexão das frases. Temos as conjunções, que ligam também partes importantes da oração. Teremos um momento que nós vamos estudar estas classes de palavras também. Temos os pronomes. São classes de palavras que são utilizadas como uma espécie de sujeito, substituem nomes que aparecem ao longo das frases. Temos os advérbios, que são classes de palavras que indicam circunstâncias. Temos os numerais e temos as interjeições.
Na aula de hoje, nós vamos fazer aqui uma análise rápida de uma frase e vamos comparar, vamos tentar identificar as classes de palavras nesta frase, tá certo? Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma análise morfológica, ok? Levando em consideração as classes de palavras que eu citei agora há pouco, tá bom? Ó, vou fazer aqui a conexão. Pronto, vamos lá. Então, cada palavrinha presente nesta oração, eu vou fazer a pergunta, você vai me dizer qual é a classe de palavra, tudo bem? Então, vamos lá. A oração é a seguinte: João é um sábio que incansavelmente estuda para concurso. Vamos começar pela palavrinha João. João. O que é João? João é um nome próprio. Então, João pertencerá a qual classe de palavra? Isso mesmo, substantivo. Olha só, João é um substantivo. João é. João é. É um verbo, pessoal. Indica uma condição de estado. Temos um verbo nessa oração. Olha só, a palavrinha Esse termo indica o quê? Isso, muito bem. Nessa construção, ele indica numeral. Ele é um sábio, ok? A palavra sábio se refere ao João. Quem é que é sábio? João. Então, se sábio refere-se a João, logo sábio é uma característica de João. Se enquadrará em qual classe de palavra? Adjetivo. Ok? O termo que. Olha só. Esse que, ele está retomando alguém. Veja bem, ó. João é um sábio que... Esse que está fazendo referência a quem? A João. Esse que está fazendo referência a João. Está retomando a palavra João. Então, ao invés de colocar novamente a palavra João aqui, ele colocou a palavrinha que. Então, quando eu tenho um termo que retoma um substantivo, um sujeito na frase, na oração, esse termo nós iremos chamá-lo de pronome. O que, neste caso, é um pronome. Incansavelmente. Incansavelmente. Essa palavra aqui é interessante, pessoal, porque está indicando o modo como João está estudando. O que é incansavelmente? Alguém incansável é alguém que não para de estudar, permanece constantemente estudando para concurso. Então, incansavelmente indica aí uma circunstância, um modo em que João estuda para concurso. É uma forma intensa de estudar para concurso. Ele é incansável. Então, qual classe de palavra melhor define a palavra incansavelmente? A classe de palavra advérbio. Ok? Indicando o modo. Os advérbios, eles podem indicar circunstâncias de modo, de tempo, de lugar. Então, nesta construção, incansavelmente, está indicando o modo como João estuda, de forma contínua, de forma constante. Estuda é uma prática de João, é uma ação de João.
Logo, estuda também é um verbo. Esse para está fazendo conexão, está conectando o termo que vem a seguir. Consegue perceber isso? Estuda concurso. Se eu eliminasse o para e falasse estuda concurso, ficaria estranho, não é? Ficaria estranho. Essa palavra, ela exige, né, um complemento. Entre estuda e concurso precisa haver um complemento. Precisa haver um termo que liga essas duas frases. O para nessa construção é uma preposição. Se posiciona entre dois termos, conectando as informações. E a palavra concurso é um nome, né, de um processo seletivo, né? E é o seu processo seletivo também, é o processo que você está buscando, que é a aprovação em concurso público. Faz referência ao substantivo. Então, veja, fizemos uma análise de termo a termo da frase, da oração, uma análise morfológica, onde nós conseguimos enxergar, através do nosso quadro, né? Nós conseguimos enxergar as classes de palavras referentes a cada uma das palavras destacadas aqui na oração. Então, a princípio, nós vamos ficar, né, apenas com a análise morfológica. Em um outro momento, nós vamos fazer uma análise sintática desses termos na frase, né? A análise sintática, ela, diferentemente da análise morfológica, ela se preocupa muito, vou até colocar escrito aqui para você entender, ela se preocupa muito com a função dessas palavras na oração. A função. Qual o propósito dela? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você e você vai ficar fera nesse assunto. Quer ver? Olha só. João. João é o substantivo. João é um ser. É aquele que pratica a ação de estudar incansavelmente. Logo, nesta frase, a função de João nesta oração é ser o sujeito da oração. Esse tópico nós iremos estudar na próxima aulinha de português básico para concurso. Agora é hora de praticar. A frase a seguir diz assim: foi um dos primeiros a perceber veja que esse o está em destaque, gênio do escritor, e o estimulou sem trégua a acreditar em si mesmo. Vamos analisar, né, os termos em destaque e responder corretamente a questão. Os termos sublinhados acima constituem respectivamente. Olha só. Analisando, pessoal, aqui ele está fazendo uma pergunta referente aos termos que estão em destaque. Nós temos aqui o termo o em duas situações e o termo a. Para quem não sabe, nós temos uma classe de palavras que faz uso desses três termos, né? Nós chamamos essa classe de artigos. Artigos. Vou colocar aqui para que você possa compreender o que eu estou falando. Artigos, tá? Aqui. Dentro dessa classe nós temos os artigos definidos, certo? Definidos, que são aqueles que definem um ser ou algo, né? E temos os artigos indefinidos, que são aqueles que não são especificadores. Eles não são definidores. Então vamos lá. Foi um dos primeiros a perceber o gênio. Olha só. O gênio é um agente especificador. Eu sei claramente quem é o gênio. A forma como eu estou me expressando aqui dá para perceber nas entrelinhas que eu conheço o gênio. Então, o gênio
é um artigo. Esse o é um artigo. E eu poderia dizer que esse artigo seria um artigo definido. Então, ó, olhando para o nosso gabarito, nós temos as opções A, as opções C. Então, as duas possíveis opções seriam estas. De cara, a gente já elimina 3 questões. 3 itens, né? De cara, nós podemos já eliminar esses 3 itens. Feito isto, ficamos com 50% de chance de acertar. Então vamos lá. Vamos analisar o outro O. Foi um dos primeiros a perceber o gênio do escritor e o estimulou. Observe, pessoal, que esse O, neste caso, não está especificando, não está especificando o sujeito. Não está se comportando como um artigo, mas está retomando o termo que foi citado anteriormente. Qual foi o termo citado anteriormente? O gênio. Olha só, se você analisar nas entrelinhas, você vai perceber. Foi um dos primeiros a perceber o gênio do escritor e o estimulou. Olha só, está retomando um termo anterior. Quando nós temos uma palavra que retoma o termo anterior, nós dizemos que essa palavra se trata, de uma classe gramatical muito conhecida, muito utilizada pelas bancas, de concurso. Eu até errei aqui um pouco aqui o pronomes, ok? Aqui ficou até um pouco. Deixa eu corrigir aqui. Vamos apagar. Beleza. Então, essa palavrinha está retomando o termo anterior. Então, se está fazendo isso, então se trata do quê? De um pronome, certo? Vou apagar aqui essa parte final. Pronto. Tecnicamente é isso, E muita gente se enrola, na análise morfológica, porque não consegue fazer uma análise calma da oração. Então vamos lá, vamos continuar. Voltando aqui para a frase, eu vou ler novamente, diz assim: foi um dos primeiros a perceber o gênio do escritor e o estimulou sem trégua a acreditar em si mesmo. Observe esse A, pessoal. Esse A está fazendo uma conexão entre a palavra trégua e acreditar. Vamos eliminar esse A. Vamos fazer de conta que ele não está presente, ok? Então, estimulou sem trégua a acreditar em si mesmo. Fica sem sentido. Esse termo, ele tem uma função de conectar a frase, o termo anterior, com o termo seguinte. Observe que esta palavrinha aqui, tem uma função clara na frase, que é ligar. Religar os termos para manter a coerência e a coesão. Então, isso aqui se trata de uma preposição, certo? Uma preposição. Está aqui abreviadamente para que vocês possam saber, tá certo? Preposição. Então, o gabarito da nossa questão só pode ser a letra C de certa, beleza? É isso que eu queria deixar para vocês, pessoal. Essa foi a nossa aula de português básico para concurso. Sempre que for possível, nós vamos estar trabalhando assuntos relevantes sobre o português, sobre gramática básica. Se você gostou desse vídeo ou tem ainda alguma dúvida, deixe seus comentários, críticas. Estamos aqui abertos para trabalharmos juntos as suas dificuldades e crescermos juntos também no conhecimento. Forte abraço, Deus abençoe e que nós possamos nos encontrar nos próximos vídeos aqui do canal Concurseiro da NASA. Forte abraço e até mais. Tchau.